Olá, iniciamos mais uma temporada do podcast O Novo Olhar do Luxo. Nessa temporada teremos pessoas de muito peso, tanto no mercado de luxo, quanto na parte de branding, na construção de marcas e desbravando para vocês um pouquinho mais sobre a brasilidade no luxo. Estamos aqui inaugurando essa temporada com a Janice Zanata, especialista em branding olfativo, e vai contar um pouquinho da sua trajetória no universo dos aromas e o quanto isso nos conecta às experiências memoráveis, pro bem e pro mal, não é, Janice? É verdade. Bom, Bem-vinda. obrigada pelo convite. Para mim sempre é prazeroso estar falando sobre esse tema, ainda mais com uma profissional do teu nível, que enaltece o tema, né? As fragrâncias, realmente elas estão trazendo, dentro da construção de marca, um diferencial muito importante, não mais tão somente como o cheirinho bom, né? Hoje, o branding olfativo, ele traz o valor condicionado ao encantamento, de maneira que o que é preciso para que essa fusão de emoções, que essa fusão aconteça de forma profissional, não só intuitiva, é você ter no escopo do trabalho o estudo, né? O estudo que traz a diferenciação entre emoção e sentimento, que as pessoas confundem muito. Eu acho que essa temporada promete, porque falar sobre branding olfativo, branding, conceito de marca, e conectar com conhecimento, a gente entra num outro nível aqui de explorar o universo do luxo. E numa camada ainda mais profunda de entender isso como uma matéria, um sujeito de pesquisa. Sim. E algo a ser explorado em muitas frentes. Mas, antes de você começar a falar sobre sua técnica, como que você desenvolve os aromas, que eu acho que isso é muito criativo, vai ser aqui uma temporada, gente, de mentes muito criativas. Mas, Janice, como tudo isso começou? Nós somos conterrâneas de Curitiba. Sim. Janice ainda mora lá, eu Já parti, vou. mas você também esteve na Europa. Sim. Conta pra gente um pouquinho aí, resumindo a sua trajetória, que tem muitas nuances e aromas também, né? É verdade. Você sabe que é curioso porque eu sempre acredito que em qualquer campo profissional, a primeira premissa que eu acho que tem que haver é a paixão, né? Sem paixão você não consegue construir nada. E no meu caso, eu tenho um histórico familiar muito curioso, porque meu pai gaúcho de Santa Maria, ele sempre colocava no café da manhã o bule, que a gente chamava, de ervas. Então ali tinha tomilho, capim-limão, alecrim e tudo isso. Eu já acordava com aquele cheiro desde criança. E ainda na minha família tinha o meu irmão, a Laura, que fazia garrafadas com cheiros. Então o meu universo, desde criança, estava elencado a essa sensação. E dando esse pulo de estudos, que depois eu fui parar na Inglaterra para fazer um simples curso de inglês por 6 meses, acabei ficando 7 anos e meio, fui mãe lá, tenho um filho britânico, e lá que eu comecei dentro do processo aromaterapêutico, né, no aspecto funcional das fragrâncias, com os óleos essenciais. Então uma coisa é diferenciar o óleo essencial, que é uma planta aromática natural, e depois nasceu, na continuidade, a Goodsmell, onde eu tenho 22 anos de prática. Mas sempre nesse universo de construir sinergias aromáticas, de construir misturas que condissessem com o momento da pessoa, que intuitivamente muitas vezes chegavam, Janice, não tem um cheiro para acalmar, não tem um cheiro para dormir, não tem um cheiro para acordar. E assim fui construindo essa trajetória que me traz até hoje aqui, construindo hoje identidades de marcas. E a Goodsmell está no mercado há 20 anos. Sim, 22 agora. 22. Uhum. E como tem sido essa experiência, você cria a marca, a identidade olfativa para marcas? Sim. E conta um pouquinho, porque eu aqui do meu lado como brander, né, Uhum. consultora de branding, fazendo essa construção de marcas, criando DNAs, entendendo que cada marca é única. Sim. Então, automaticamente, todo branding olfativo também é único. Sim. E quantas marcas a gente está falando, de qual universo, de quais os perfis de clientes que você já atendeu? Conta para nós, porque
tem algumas histórias, eu acho, interessantes aí hoje. Sim. Você veja que o branding olfativo, essa ferramenta de comunicação, acima de tudo, é importante saber o que as pessoas buscam. Porque se tem o preço, tem o valor, tem a precificação de como você vai construir uma marca olfativa hoje. No meu caso, na Goodsmell, eu levo até 35 dias para essa entrega. Então, o passo principal é entender, fazer esse mergulho sensorial dentro da expectativa desse cliente. Esse estudo de valores, posicionamento, o que ele quer com essa ação sensorial, o que ele busca é encantamento, é resolver um problema de ambiente, é criar valor, é criar produtos personalizados para essa marca, o que esse público-alvo que está intrínseco nessa marca condiz e conversa com essa ferramenta. Então, esse estudo ele é muito aprofundado, Celina, exige... eu digo que o processo criativo ele proporciona também isolamento, porque você acaba tendo que se fechar muitas vezes, no meu caso, que trabalho com olfato, quando eu vou trabalhar uma marca que exige muitos detalhes de estudo, eu me isolo, porque você tem que estar com o olfato limpo, num bom momento emocional. Você não pode estar no mainstream querendo compor as famílias olfativas, porque o mercado está muito poluído. Muitas marcas famosas sendo copiadas. Então, eu costumo dizer que o carnaval olfativo do mercado está confundindo o público final. Porque não adianta você copiar uma marca famosa, porque você vai lembrar esse erro de análise. Eu sempre digo, não adianta copiar uma marca famosa na tua loja, porque o teu cliente vai lembrar da famosa, ele não vai lembrar de você. Então, as pessoas têm que entender que o olfato ele é um sentimento muito íntimo e muito particular. E ele decodifica emoções, né? Enquanto o hipocampo, vamos falar um pouquinho aqui da neurofisiologia, enquanto o hipocampo trabalha sentimentos e memórias, o nosso sistema límbico trabalha emoções. E para uma emoção transformar-se em sentimento, precisa haver o quê? Constância. Então, uma coisa assim é você, por exemplo, você chega num ambiente de loja, um cheiro te impacta, né? Uma emoção, essa emoção te lembra, eu quero ficar aqui, está tão gostoso esse ambiente, fala com a marca, a luz está boa, o atendimento está excelente, esse branding, eu quero ficar aqui e começa a valorizar essa marca. Outra coisa é o sentimento quando você começa, e toda vez nessa loja esse cheiro está no ar, aí você começa a lembrar dessa loja. Com esse sentimento do momento. Essa loja, quando eu estive lá, eu me senti assim, assado. Então, essa descontinuidade que está no mercado está prejudicando o trabalho, porque muitas vezes as pessoas copiam o cheiro e não continuam. Então, você vai hoje numa loja que você aprecia a marca, que você gosta da roupa, ou da clínica, ou do atendimento, ou joias autorais, como fizemos agora em Curitiba, e uma semana a fragrância está no ar, você vai na outra vez, não está. Então, por isso que os nossos projetos são mentorados. Né? Então, a cada mês, esse cliente é conectado para saber como é que está a experiência olfativa, se os maquinários... É a gestão, né? É o branding, como eu tenho trabalhado, nós até conversamos sobre isso. É verdade. Que realmente, no processo de branding, que é criativo, que é demorado, que exige muito... para mim aqui são 60 dias, mas isso é o mínimo. O mínimo. Para você implementar, para você fazer essa parte só de um pré-lançamento de marca e depois fazer essa continuidade, é um trabalho longo, a longo prazo. Minucioso. Mas hoje a urgência leva, eu quero em um mês. Não, tem que estar pronto, porque eu sempre quis, eu já tenho a minha ideia, mas não é assim. Existe um passo a passo para tudo, e o branding termina com ING, né? No inglês é algo em continuidade. Em continuidade, exatamente. Então, sempre existe. A gente trabalha também... você tem que fazer essa gestão desse plano, então não adianta fazer um branding agora e aí nunca mais voltar a falar. Ou aplicar o branding e não ter coerência no que você está divulgando, fazendo, um lançamento de um produto novo que às vezes... Ou até... Como a gente trabalha também, nós duas, muito com essa parte de hotelaria, o hotel ele precisa de essa manutenção. Sim. Ele precisa estar alinhado à comunicação visual, à comunicação olfativa, à comunicação
verbal, a Verbal. comunicação do comportamento. Muito. O comportamento diz muito, né? Porque eu sempre digo, um cheiro, as pessoas muitas vezes dizem, o cheiro estava bom, mas o atendimento estava ruim e a pessoa foi mal educada comigo. Acabou esse projeto. Porque você não adianta, uma coisa não salva a outra, entende? Então, em hotelaria principalmente, a Goodsmell traz, né, assinamos aí o Curió by Hilton, né, a rede que nos traz o compromisso e a responsabilidade do treinamento da governança. Então, quando eu faço esse treinamento, que é recorrente, né, a cada 60 dias, o que eu percebo? Como nós temos um turnover na hotelaria que é absolutamente imprescindível que aconteça, então muitas vezes você tem que estar recorrendo à chefe da governança, que começou com ela e terminou com outra. Então, essa responsabilidade do acompanhamento é que não deixa o processo se descontinuar. Porque se você não der esse atendimento, você acaba em mãos erradas e o teu projeto vai por água abaixo, entende? É a cultura da empresa, esse conceito. Então, muda a equipe, mas tem o guia de como aplicar essa marca, a identidade olfativa. Exato. E você faz essa manutenção eu faço treinamento quando em Curitiba presencial e quando fora do Brasil, que nós atendemos o Brasil inteiro, nós fazemos via vídeo, né? Então, mas acontece de uma forma muito eficaz e até aqui temos tido sucesso, porque as coisas continuam sem quebra. E como o fato é um sentido muito íntimo e particular, você tem que estar tendo um cuidado justamente na forma de aplicação, porque eu sempre digo que há uma linha tênue dentro do meu trabalho que é assim, entre a agradabilidade de você agradar muito ou então você afastar muito. Porque o que nós buscamos no branding olfativo? O equilíbrio. Então, você tem que ter muito cuidado para saber, muitas vezes as pessoas, em shoppings principalmente, nós já fomos chamados para apagar alguns incêndios, porque nesse processo de propaganda de que cheiro vende mais, porque o cheiro faz tudo, porque o cheiro acontece que subiu, porque é isso, porque é a Nike, porque... Isso é uma composição ilusória. Dentro de um processo prático, ele afasta público. Porque se você pensar que num shopping, se cada loja for espraiar para fora, como estava acontecendo nesse shopping que nós somos chamados para resolver esse excesso olfativo, se cada loja colocar um cheiro para fora no corredor, você imagina o que vai virar. Então, o que aconteceu com o shopping no Saque? O público começou a dizer, não dá para entrar no shopping, estou com dor de cabeça, estou com enjoo, eu não paro de espirrar. Entendeu? O que aconteceu? O excesso olfativo estava afastando o público do shopping. Então, misturado com o cheiro do pão de queijo, do café, da Animale, da Imartã, de não sei o que aconteceu? Acabou com o cheiro do shopping. Então, eu te digo, não adianta você pensar que colocar muito cheiro, né? Tipo assim, o excesso olfativo, ele compromete a marca também. Então, você tem que dar... Por isso é que a nossa consultoria é importante, que a gente explica tudo isso. Excelente, maravilhoso e necessário, né? Mais do que criar o branding, e aí eu trago um pouquinho do meu processo, que eu entendo que em cada momento que você está criando uma marca, entra um parceiro que vai complementar essa criação. Sim. Né? Então, ali, qual é o momento certo para você de trazer o branding olfativo? Você acredita que seja no início da ideia, para começar um desenvolvimento conjunto? Seria no meio do processo onde já existe um conceito e a partir desse conceito o branding olfativo é desenvolvido? Ou, assim, já está tudo em execução, já está em pleno gás e aí, enfim, a pessoa fala, agora, como que acontece e qual é o ideal? Muito importante essa tua pergunta. Principalmente, essa segunda colocação é a certa para mim, tá? No meio do processo, estar já caminhando junto com o teu estudo, no caso do branding olfativo. Por quê? Porque pode mudar nesse meio do estudo muitas coisas, aí isso eu vou tirar, aquilo eu vou compor, isso aqui eu vou fazer mais. Então, esse meio, junto do estudo do branding, é muito importante. Você vê que curioso, porque eu acabo nesse momento, não tem nenhuma hora, você estava aqui, um cliente de BH, exatamente com a mesma pergunta. Né? Eu estou iniciando uma moda autoral de roupa, eu vou abrir em agosto, quero saber se é o momento ideal de eu começar a construir a minha assinatura olfativa. Olha que curioso. Então, se nós estamos entrando no mês de junho, o
que falei para a Denilson? Sim, a partir de 10 dias, 15 dias, vamos iniciar, porque eu vou entregar em 35 dias para você escolher a tua assinatura olfativa e para produzir vai mais 20. Então, nós estamos falando aí de 60 dias. Exato. Né, para ter isso no ar, se a pessoa quer produto, para fazer o teste, porque quando você envia, no nosso caso, nós enviamos 3 composições, muitas vezes, às vezes, gostam das 3, né? Daí eu tenho que fazer eu mesmo uma orientação, olha, essa aqui cabe melhor, ou então, eu gostei dessa, mas quero fazer um refinamento, eu gostaria que a família olfativa cítrica ficasse mais evidente, então a gente pega aquela referência e trabalha um refinamento para a nota de saída ser o que o cliente quer. Perfeito. Então, tudo isso tem que estar no meio do caminho. Então, eu sempre digo, 60 dias, ideal. Nessa temporada, nós vamos falar sobre a construção de branding e quais são os elementos que vai evidenciar, né? Sim. Então, nós vamos trazer aqui tanto como que eu vou replicar no marketing digital, como que eu replico isso para o meu time, para os meus colaboradores, para os parceiros, para os concorrentes, como que eu posso, né? E também vamos trazer essa perspectiva de ir lá fora, no exterior. Será que esse cheiro, esse aroma definido, essa identidade, essa assinatura olfativa, ela vai cair bem, né? No clima, você fala? Por clima, por cultura, Sim. por todos esses elementos. Então, é entender como que a gente cria algo tão único, Sim. mas capaz de atender a diversos públicos. Eu acho que esse é até o maior desafio. Né? Sim, é o meu maior desafio. Tanto é que existem marcas que eu assinei, né, ao longo, estamos aí virando 6, 7 anos, que eu fico pensando muitas vezes como que eu consegui alcançar tantos narizes, né? Eu percebo, porque como é um universo que primeiro é um processo empírico, né? Você tem que sentir para falar. E a coisa de você ter a composição também na Europa, tem a questão de que é que nem perfume pessoal, tem perfumes que lá fora são excelentes para usar, no Brasil já não funciona. Então, quando a gente fala de ambiente e de marca, a responsabilidade triplica, porque é isso que eu te digo, que é o porquê que o nosso trabalho enquanto perfumistas profissionais é desafiador. Porque você não é simplesmente compor uma família olfativa e dizer que isso vai representar a nível sensorial uma marca. É entender que esse investimento é vitalício e ele vai ter que ficar ali enquanto essa marca existir. Então, essa responsabilidade da agradabilidade é que vem a importância de você fazer esse mergulho sensorial de forma muito profunda. Né? Eu, por exemplo, já teve projetos em que eu tive que estender para 90 dias, que eu não consegui. Eu própria não aprovei o que eu fiz. Não conversou com a expectativa que eu mesmo queria dar para a marca. Mas nem por isso desisti, e só que de 60 fomos para 95 dias. Né? Estudei tudo de novo, busquei novas matérias-primas, ajustei, porque a perfumaria, no marketing olfativo, ela é uma orquestra. Você tem, muitas vezes, as pessoas pensam, por exemplo, trabalhar uma marca como está no mercado, muitas vezes com fragrâncias de prateleira, tá causando no consumidor final uma confusão. Porque uma coisa é você chegar, Celina, numa loja e disser assim, eu quero lavanda com limão siciliano e canela. Ok, isso está na prateleira pronto, certo? Isso chama-se aromatização de ambiente. Você pode colocar na sua casa, você pode colocar na sua sala, mas isso não vai representar a tua marca. A tua marca só vai conseguir construir uma identidade olfativa se ela tiver esse aprofundamento de estudo na composição e no valor dela. Né? E enquanto isso, pensar também que ela vai ser para muito tempo. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes que as pessoas nos chamam? Não adianta o gerente começar a colocar, por exemplo, eu assino a Volvo, vamos supor, daí você chega lá, a gerente gosta da canela, a subchefe gosta da laranja, o diretor gosta de limão siciliano, então quando eu entrei assim, eu não sabia o que eu sentia primeiro, e nada representava a empresa. Né? Quando a gente chega daí e traz essa marca para uma Fenatrano, nós temos 50 mil pessoas dia aqui em São Paulo, para sentir o cheiro do carro que é colocado como o mais seguro do mundo, aí você pega a responsabilidade dessa fragrância e você pensa, bem, se 50 mil narizes aprovaram, nós estamos há 5 anos e meio, então isso é um case de sucesso.
né? Primeiro que é um universo masculino, né, sueco, e que você tem que entrar numa composição de desmistificar essa brasilidade até da coisa suave, muito suave. No Brasil, a coisa cítrica, né? Então já vai para uma família mais consistente, amadeirada, né? Uma coisa que traga segurança, né? Então tudo isso me levou a esse caso do 95 dias. Sim. Porque não é uma coisa Já simples de vivi fazer. isso também. E o branding não nascer, né? Demorar mais tempo. Exato. Porque às vezes tem que voltar às casas, tem que fazer uma nova imersão, Sim. refazer todo o processo para você poder chegar no E ideal. aí acho que aí que está o valor do trabalho, né? Exatamente. E esse processo é de horas, mas Sim. como se mede a criatividade? Como? Que valor tem isso? Pois então. Então, nosso trabalho, ele é medido muito pela entrega, mas essa métrica, né? Porque, falando de concorrência, Sim. todo mundo vai entregar uma identidade olfativa, Sim, certo? certo. Mas qual é a identidade olfativa que a Good Smell vai colocar tempo, colocar pesquisa, anos de experiência Sim. e de toda a tua trajetória para desenvolver algo muito especial, muito único, muito pensado, coerente para que aquilo dê seguimento. Então eu fico pensando assim, tem muita gente falando sobre branding, tanto da minha área quanto da sua, minha. falando de branding olfativo. Sim. Mas essa materialidade, assim, da seriedade, do processo, da construção, de como esse processo é desenvolvido, quais são as mentes criativas, quais são as referências que nós temos na entrega ali de um processo, e entender também que o que você quer, qual é o teu propósito ali enquanto marca. Sim, né? isso é importante. Porque eu acho que chega muito para você, eu quero algo rápido. Não precisa fazer tudo isso. Isso. Pode ser mais simples. Não dá. Não dá. Eu sempre digo assim, se dentro do meu trabalho a pessoa já deixa claro que ela quer uma coisa simples, eu não estou aqui colocando simples como pejorativo. Eu quero dizer, eu não tenho como simplificar Cortar algo etapas. que é complexo. Exato. Né? Eu não tenho como simplificar um processo de estudo e dizer assim, então em 10 dias eu vou lhe entregar uma identidade olfativa. Isso é uma falácia. Porque não há como dentro da perfumaria fina, por exemplo, eu trabalho com fragrâncias importadas e tudo aquilo, eu não tenho como trazer uma proposta olfativa, Celina, em 15 dias. Sabe por quê? Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou pular etapas, principalmente de maturação, de fixação, até onde, quando eu deixar essa composição em 20 dias maturando, que é uma média para eu saber qual família olfativa ficou mais proeminente nessa fórmula, se eu pular essa etapa, eu posso começar com o estudo do briefing, trabalhando a cítrica, e entregar para você com a nota floral, porque eu não estudei essa parte, eu pulei a parte da maturação. Sim. Então não dá, compromete o meu trabalho, eu prefiro não fazer. E assim, Janice, eu trabalho em todos os segmentos, né? Tanto de produto, mas muito de serviços. Sim. Então, eventos, arquitetas, sim. Advogadas, decoração. Então, assim, é um universo muito amplo. Sim. Onde a gente já entendeu que existe uma metodologia, existe um processo, existe uma metodologia mesmo para desenvolver aquilo, independente do nicho e do setor. Sim. Mas cada setor ele tem as suas particularidades e que você vai olhar com mais atenção. Por exemplo, eu estou agora com uma cliente que está montando do zero, depois de, assim, outra carreira, um negócio paralelo ao que ela já tem, uma agência de viagens. Sim. De viagens muito exclusivas, altíssimo padrão, muito personalizadas. Então, como que a gente agrega dentro, por exemplo, de uma agência de viagens, ou além do produto, né? Tô falando de serviço, numa festa, por exemplo, ou de repente num drink, que eu sei que a gente tem um cliente em comum aqui, que é a Elo Drinks, que também participou do podcast. Como que eu crio esse universo olfativo? No âmbito dos serviços, né? Hotelaria também, nós vamos falar aqui com outros convidados também sobre esse tema, já falamos na primeira temporada. E aí a gente une tudo isso na simples pergunta que é:
A hospitalidade, esse Sim, pilar da hospitalidade e a experiência do cliente, com sim, todos esses elementos. sim. Como que você vê a aplicação de uma identidade olfativa em serviços? Num restaurante, num spa, num hotel, Sim. enfim. Aí veja só, Celina, o escopo de cada segmento ele traz em si uma diferenciação única. Por exemplo, na hotelaria, nós trabalhamos na hotelaria, então nós temos o quê? A hospitalidade como carro-chefe e a referência de que esse hóspede vai levar na bagagem a experiência além da hospedagem. Então a gente coloca, por exemplo, nas redes que eu atuo, nós colocamos as amenities, nós colocamos o difusor, nós colocamos o brinde no checkout, ele sai com a fragrância, com a identidade da marca. Isso tudo em hotelaria tem somado muito sucesso nos nossos hotéis, porque o quê? Acompanhamento. A hotelaria é um segmento, principalmente que no meu trabalho, se não tiver esse acompanhamento, a coisa se perde. Né? Mas, e ao mesmo tempo, tem um ponto muito positivo na hotelaria, que é um segmento, se você acompanhar, tem equipe de execução. E isso te dá uma segurança de que vai chegar ao cliente final. Isso é bom na hotelaria. No spa, aí nós temos que partir, é bem-estar, muito bem. Então nós já vamos trabalhar projetos sensoriais funcionais. O que é isso, Janice? Nós vamos trabalhar não mais com fragrâncias, nós vamos trabalhar com óleos essenciais, né? Que daí já entra a parte da minha aromaterapia clínica, que eu sou aromaterapeuta clínica. Então, com isso, eu já vou trazer o quê? É o bem-estar, é um spa para trazer tranquilidade, para trazer baixar ansiedade, relaxamento. Tá? Então, nós vamos fazer uma composição com óleos essenciais e essa entrega é para bem-estar, com óleos essenciais. Claro que fragrâncias e óleos essenciais têm custos diferenciados, bastante expressivos, porque o óleo essencial é uma gota de óleo essencial vale ouro. Né? Você tem que saber que para fazermos 1 litro, por exemplo, de um óleo essencial de rosa damascena, nós estamos falando aí de 3.000 quilos de pétalas. Né? Se nós formos falar do gerânio bourbon, nós vamos falar aí de um preço altíssimo. Então eu digo que o importante num projeto, primeira pergunta, qual o objetivo que você quer com essa ação? É bem-estar, é funcionalidade, é segurança, projetos, por exemplo, de arquitetura. As pessoas principalmente trabalham o quê? O encantamento. Né? Elas querem compor a cor, com o objeto, com a textura, com tudo isso. Então, os arquitetos que nos procuram têm essa preocupação agora com a biofilia. Então, trazem toda essa perspectiva. Na nossa primeira reunião, a gente conversa muito sobre a simplicidade, tirar o excesso, para esse cheiro, para essa fragrância compor o ambiente e ter a funcionalidade de dizer, esse ambiente fala com a cor, com a luz. Não é para ele se destacar, é para ele Não, complementar. exato. Então, cada segmento você tem esses diferenciais. Então, a nossa reunião é muito fundamentada nisso. Vamos trazer esse equilíbrio através do olfato, mas não derrubar os outros. É composição, né? Janice, nós temos um case muito legal, que eu acho que também une outros convidados que estarão aqui nessa temporada, que é o case da Chames Bio, né? Que nós Sim, trabalhamos juntas, se eu não me verdade. engano, foi Há 4 anos 2021, atrás, 2021. atrás. Então, acho que todo mundo viu o episódio da Neida com a Clube Design, contando a criação da Chames Bio, e Sim, eu tive a oportunidade, tenho, de acompanhar a marca. E nessa evolução, onde naquele momento que a gente estava criando o branding, entendendo qual tipo de produto, e o produto, a matéria-prima dela é a seda, sim, chegou o momento de falar sobre a experiência do cliente. E aí foi o momento que entrei em contato com você e falei, sim, vamos criar algo muito sim, legal para essa marca. E a Chames tem esse conceito muito do feminino, da delicadeza da seda, mas também muito conectada à ancestralidade. sim, Mas também o nome Chames vem do árabe. sim, E aí o desafio foi, como assim? É árabe, é seda brasileira, é um produto sim, brasileiro para destacar e a gente trazer mais força na brasilidade no luxo. sim. Como assim um colar feito de seda, sendo que seda é para roupa, é para Pense lenço? bem. Então, assim, foi Desafiador. desafiador, não foi? Foi, para mim. Eu, sinceramente, na época, quando eu falei com Neida e tudo, depois, pegando toda essa colocação que você me falou, eu quase que desisti.
Assim, foi uma coisa, não desistir no sentido de perda, mas assim, meu Deus, esse conceito eu não vou conseguir. Então, foi uma coisa assim que eu demorei, porque, veja, quando você fala de uma cultura árabe e ao mesmo tempo você fala da seda, você tem aí uma coisa disruptiva de conceito, Contraste, em que né? você diz, meu Deus, mas se eu colocar uma coisa muito leve, não vai conversar com o árabe. Entendeu? E se eu colocar uma coisa pesada, a seda vai furar. Sabe como é que é? Então, e tem um negócio ali que daí o que. Por isso que eu te digo, aprofundamento, estudo, tudo isso. O que eu parti, Conversas, né? conversas. Eu peguei o quê? Eu comecei com a família Fougère. Eu comecei com uma coisa que tem uma base forte, mas uma saída leve na composição. E quando isso casou, e que ela me deu a resposta da escolha, eu falei, bingo. Era isso. Eu tive que jogar numa composição muito forte com um muito leve, coisa que eu nunca fiz numa composição. Assim, para transmitir essa força e essa leveza ao mesmo tempo. Esse case, ele é muito interessante em várias vertentes, né? Além dessa construção de branding ali, que foi trabalhoso também, foi Muito. desafiador para mim ali no início, e ainda a marca está numa evolução rápida, Sim, muito muito rápida. rápida. Então, além de estar ali no Rosewood, antes de estar na loja, nós organizamos a exposição das peças naquele corredor todo. Lindo que eu vi. Mas o ponto é, uma marca chegar ali, nesse patamar, sendo muito jovem É e com um verdade. produto muito específico, e Sim. ainda assim estar pronta com uma identidade olfativa, Puxa vida. leva ela ainda mais longe, né? Hoje ela está na Pinacoteca, está indo para uma exposição em Paris. Sim. Então, não é o todo que faz essa composição e essa percepção de valor da Sim, marca essa para os percepção de valor. clientes, e eleva, né? Sim. Tanto a questão de percepção, quanto de valor de produto, quanto os lugares que ela passa a estar. Sim. Então, olha esse universo, e foi muito desafiador. Para mim foi muito, Celina. Eu confesso que ali, pela primeira vez, como falo no modo simples, eu baqueei. Porque para mim, além de, claro, de vir por você, né, uma responsabilidade também que você, mal ou bem, você cria uma expectativa, né? E daí, conversando com o Neida hoje, eu vejo o quanto até nesse encontro, no lançamento do podcast, O Novo Olhar do Luxo, a gente conversou sobre isso, ela falou, nossa, Janice, as pessoas cada vez gostam mais Não, é perfeita. da coisa assim, fala com a minha marca, a gente até se emocionou, se abraçou, tudo, porque é uma coisa assim que, você veja, que voltando ao começo, você vê, o que acontece quando está um projeto sensorial olfativo dá certa continuidade. Isso. Quanto tempo tem que ela aplica a fragrância? Sim. Na evolução da marca, e hoje ela é reconhecida também pelo cheiro. Também pelo cheiro. Então isso é muito bacana. Agora, não adianta você fazer um investimento desse, muitas vezes eu recorro a clientes que dizem, poxa, você fez um investimento desse para deixar na gaveta, e o funcionário esqueceu, então deixa eu falar com o funcionário. Você entende? Não é uma coisa que você pode largar a terceiros, Não. porque o fato, ele é um sentido que se você não sentir, ele não pode escrever sobre algo que eu não sinto. E na mesma medida, se for mal aplicado, tem os excessos do shopping que eu acabei de falar. Então essa linha tênue exige o quê? Profissionalismo. Exato. Então, quando eu vejo um mercado poluído dessa forma, onde todo mundo virou perfumista, eu entro às vezes no Google e saio correndo. Porque, assim, não que isso me ofenda, porque cada um sabe do seu lugar e do seu estudo e do seu tempo, mas me deixa, sob certo aspecto, entristecida por banalizar um trabalho que exige tanto discernimento, estudo, aprofundamento, para dizer que isso é uma identidade. Entendeu? Você veja que na Goods Mells nós nem usamos a palavra amostra, nós usamos a palavra criação olfativa, porque eu costumo dizer para os meus clientes que nos procuram assim, se a pessoa diz, porque essa empresa me enviou 20 amostras, eu não escolhi. Se ela mandou 20 amostras, então é porque já estava pronto. E se estava pronto, como é que estava exclusivo? Se já você enviou 20, e já estava. Então, que criação é essa, Celina? Então, esse processo é que me assusta às vezes. Então, agora a gente está filtrando esse posicionamento da empresa para perguntar o que você está buscando verdadeiramente? Uma assinatura sensorial olfativa ou um cheirinho bom? Aí ela respondendo, a gente segue Já ou não. sabe.
E nós tivemos outros cases aí, até de tentativas de implementar, enfim, eu acho que tem um universo ainda de realmente as pessoas entenderem o que é. Tanto o que é branding, tanto o que é Sensorial identidade, olfativo. e quanto também entender o que é luxo, né? É, Então a temos gente desafios pela frente. desafios, porque E, não é só criar, é você fazer essa manutenção também. exato, Então, exato. hoje eu tenho clientes recorrentes, assim, que estão comigo ao longo de anos já, porque entenderam a importância desse trabalho e faz toda a diferença na caminhada. Entendi. Absolutamente. Agora, quem vai lá, faz esse processo de branding e vai embora, e pode passar 2, 3 anos, você vai olhar lá e fala assim, é Ih, como se pegar tudo isso, esse relatório, coloca na gaveta. É colocar exato, o aroma na gaveta. é verdade. Então, é essa responsabilidade que a gente tem de criar algo único, Sim, mas também estamos aqui para fazer essa mentorar, manutenção, sim, né? E é um processo de educação, de entender o quanto isso agrega valor, sim, projeta a marca, é, impulsiona. E sim. tem sido Valoriza o posicionamento. exato. É a constância e entender que sempre tem o próximo O passo. próximo passo, exatamente. Que no nosso caso aí vamos para produtos, né? Eu acho Além, que nessa caminhada do luxo, até entender as particularidades do mercado, não é fácil para o empreendedor, né? A gente já vai caminhando aqui para finalizando o nosso episódio, e eu tenho finalizado os episódios com 3 reflexões. A sim, primeira é mais uma dica sua para os empresários sim, brasileiros, como que eles fazem essa gestão, o que você aconselha para eles como criação de marca, qual é o passo a passo, que cuidados ele tem que tomar, sim, como sobreviver, né? sim. A uma marca de sucesso, a ser um sucesso, como que é e como tem sido para você. Eu acho que a tua própria experiência tem sido um exemplo, né? Sim, Celina. A primeira coisa que eu diria para os empresários, para as pessoas que estão buscando uma identidade de marca, Celina, a primeira coisa que eu diria a eles, façam o processo de estudo do branding. Façam esse aprofundamento. No caso, eu acho que o nosso trabalho está muito bem casado nesse aspecto, porque você vai o teu trabalho elencado ao meu, ele fortalece um meio para a conclusão perfeita. Que esse aprofundamento é você quem vai me dar com todos os valores, perspectivas, expectativas dessa marca em busca da complementação olfativa. E a segunda coisa que eu diria é assim, por favor, se você não tem essa disponibilidade financeira ou então momentânea ou devido a que você não possa investir agora numa identidade de marca, não cometa o erro de começar a usar várias fragrâncias para dizer que você tem um cheirinho bom na empresa, porque isso vai confundir o teu cliente final, e quando você for fazer um projeto sensorial olfativo verdadeiro, genuíno, você vai ter 2 trabalhos: desconstruir o cheiro que não é seu, para poder implementar o que verdadeiramente representa a tua marca. Isso combina muito com o que eu falo. As pessoas perguntam: será que eu começo a minha marca como uma marca premium e depois eu transformo em luxo? Não dá. Você vai ter que desconstruir uma Reconstruir, daí audiência. dá 2 2 trabalhos. trabalhos. Esse é o meu conselho. Muito bom. E a próxima pergunta é: como você tem visto e entendido o universo do luxo no Brasil? O perfil de cliente, de consumidor, como que você tem percebido essa construção de novas marcas? O brasileiro está mais atento a isso? Essa experiência do cliente, ela realmente tem sido pensada e planejada? Olha, Celina, essa é uma pergunta, eu diria, complexa e difícil. Eu vou te dizer por quê. Na mesma medida em que nós falamos a palavra luxo, hoje o mercado está poluidíssimo com a coisa de desconstruir o luxo e implementando que o luxo é ser simples. Só que nesse contexto está muito explícito para mim que o luxo nunca deixou de ser simples, né? Então eu acho que está confundindo muita informação nas redes sociais, também está confundindo o consumidor, porque luxo é o quê?
Celina, para mim, hoje está intrínseco na simplicidade? Está. Só que essas camadas da simplicidade, elas têm que estar muito bem posicionadas para não parecer que essa marca, ela não é nada. Porque você pega elementos, você pega conceitos, você pega cor, um pouquinho de cada coisa para dizer que o luxo está onde. Então eu devolvo a pergunta para você. Você acredita que o luxo no teu trabalho está bem entendido? Não está. E qual é o desafio que você pensa que está mais proeminente nessa dificuldade? A dificuldade é entender que luxo é conhecimento, é pesquisa, é um trabalho, é o esforço, é atenção ao detalhe. Não é a ostentação, Pois então. não é o mostrar. É isso. É trabalho. É. E é simples. É só simples. fazer. É, né? Então, acho que nós estamos na mesma página, porque eu sempre digo, né? O luxo é simples se você realizá-lo, né? É isso. Exatamente. Muito bom. Eu acho que você respondeu já a última pergunta, mas eu sou obrigada a fazer. Pode responder. E para você, o que é o novo olhar do luxo? Pensando em futuro, o que vem por aí? Poxa vida, essa pergunta para mim ela é muito importante, porque o luxo, para mim, eu tenho meditado muito sobre o que é o novo olhar do luxo, até porque te acompanho, leio tuas coisas, conheço há tanto tempo, conversamos sobre, e para mim, Celina, o que está se tornando muito luxuoso na minha vida é o tempo. Eu estou num processo íntimo, particular, onde eu estou me dando o direito de ir um pouco mais devagar. E isso está me dando uma qualidade de pensamento, de vida, de estar presente, né? De fazer a desconexão de celular, e tudo isso está me tornando uma pessoa melhor. Então, eu acredito que luxo, para mim, no atual momento, é ter tempo. Maravilhosa. Janice, deixa tuas redes para o pessoal te seguir, acompanhar. Querido, nós estamos no Goodsmell Estúdio Olfativo, né, nosso Instagram, e no www, no Goodsmell Estúdio Olfativo, aliás, goodsmell.com.br. Eu estou tão desconectada do tempo que eu estou esquecendo até das minhas redes. Muito obrigada, Obrigada Janice, a você, Celina, pelo seu pela tempo. oportunidade. Valeu, querida. Obrigada, pessoal, Obrigada. pela audiência. Recomendo que curtam, compartilhem. Eu acredito que tem muito conhecimento aqui. Eu acho que muitas vezes uma frase transforma uma empresa, transforma vidas. E obrigada por nos acompanhar e nos vemos nos próximos episódios. Obrigada a todos.